E aí, pessoal, estamos aqui para mais um Conversa Franca, como vocês estão vendo, num dia frio pra caramba, né? Tô com um convidado pra lá de especial, um cara que eu respeito demais, admiro o profissional que é. Tô aqui com o Roberto Doro, mestre, doutorando, autoridade em diabetes, professor de pós-graduação e muitas outras coisas que eu vou deixar para ele se apresentar. Brigadão, Roberto, pelo teu tempo de estar aqui, né, gravando o nosso programa. Obrigado pelo teu tempo, mesmo um prazer, uma honra te ter aqui. Te apresenta aí pro pessoal, cara. Fala pessoal, bom, antes de mais nada eu quero agradecer, né, Romualdo, porque você sabe que é um prazer, né, porque fora das telas aqui nós somos amigos também, então eu acho que é uma coisa muito legal, me sinto muito honrado de estar aqui, né, compartilhar um pouquinho aí da minha vida, mas assim, bom, eu sou Roberto Dória, eu fiz educação física, depois fiz pós em fisiologia do exercício, aí na pós da fisiologia do exercício, o que me levou para a faculdade de educação física foi arte marcial, né? Na época eu praticava taekwondo e eu fui para a faculdade para aprender a prescrever treino para quem treina taekwondo. Então foi para isso que eu fui para a faculdade. Então eu fui buscando alto rendimento, cara. Nada com o que eu trabalho hoje. Ah, olha Então eu bem. dei uma guinada, né, na vida. E aí, na pós eu acabei lendo alguma coisa sobre exercício de diabetes, e como eu tenho diabetes tipo 1 já há muitos anos, eu vi que tinha algumas coisas ali que eram recomendadas e que não era a minha realidade, como praticante de taekwondo, como não só como atleta, como também como professor, e aquilo ali me incomodou um pouco. Eu falei, meu, eu vou começar a estudar esse negócio. Então já faz aí mais de 20 anos que isso aí aconteceu. Aí depois eu resolvi dar uma aprofundada um pouco no conhecimento, que eu fui fazer o mestrado. Eu estudei o efeito do exercício na prevenção, né, do diabetes e da síndrome metabólica. E agora no doutorado estou estudando um esquema de exercício para a gente diminuir rápido a glicemia de quem tem diabetes tipo 1 e está em quadro de hiperglicemia. E Bacana, cara. e nessa minha trajetória eu acabei. Hoje eu sou membro do Departamento de Diabetes, Exercício e Esportes da Sociedade Brasileira de Diabetes também. Sou voluntário na Associação de Diabetes do ABC, que é a região aqui onde eu moro, né, em São Paulo. E, e é isso aí. Que trabalho esses caras fazem, cara? Que trabalho. Tu é voluntário, tu falou. É, Me puxou uma curiosidade aí. O que esses caras fazem? é. As associações de diabetes, elas existem para trabalhar com o que é chamado de educação em diabetes, né? A educação em Aham. diabetes, ela é o próprio tratamento do diabetes, né? Então, quer dizer, para cada Sim. pessoa tem uma característica. Ah, você come um determinado alimento, aumenta para caramba a glicemia. É, eu não sei direito. Ah, eu furo a ponta do dedo lá e sinto dor, porque muitas vezes não sabe exatamente em que local, né, do dedo Sim. fazer a punção. Então, tudo isso faz parte da educação, de como Ah. preparar, né, para quem usa insulina, como preparar a insulina, fazer contagem de carboidrato. Então, O trabalho de vocês é orientar esse pessoal. Não, um não, trabalho, a não. base é a educação em diabetes. E Ai, aí, então, tem vários voluntários que são, na verdade, são os profissionais mesmo da saúde. Eu sempre sim, oriento a sim. parte de atividade física, exercício físico, tem o pessoal da nutrição, da enfermagem, da psicologia, os E- médicos. Isso é no Então, ABC. na ABC. Essa associação é na ABC, mas a gente tem Isso- a Associação Nacional de Apoio ao, ao Diabetes, né, que é a ANAD, que na verdade, ela é representante da International Diabetes Federation no Brasil, né, que tem também essa ideia de educação em diabetes, não só para as pessoas com diabetes, mas também para os profissionais da saúde. A gente tem a ADJ, né, que é a Associação de Diabetes Juvenil, que tem várias, né, é, vários pontos, né, de atendimento em diferentes regiões do país, então é Aham. uma coisa É, que é eu ia te importante. Então, perguntar isso aí, se tinha no Brasil aham, inteiro. Que eu nunca ouvi tem. falar. Vou ser bem sincero, nunca ouvi falar. E me Uhum. diz uma coisa, isso aí é para pessoa que tem diabetes. E se um profissional está com dificuldade, está com dúvida, pode procurar vocês? Pode entrar em contato? Como é que funciona isso aí? Te botando numa saia justas já de cara, né, cara? Porque essa questão da educação em diabetes, ela
Não, não, na verdade não. Não, não, é porque é o que a gente vive mesmo, né? A ideia é trabalhar com a educação. Mas o que a gente tem que entender, né? Por exemplo, falando da nossa área, né? Da educação física. Cara, a gente tem praticamente tem 16 milhões de pessoas com diabetes, né? No Brasil, só no Brasil. E a quantidade de profissionais de educação física que a gente tem, eu não sei hoje, mas em torno de 500 mil profissionais, algo ao redor Sim. disso. E claro que desse percentual de profissionais também o que a gente tem, só um pequeno percentual desses é que vão ter interesse em trabalhar com doenças crônicas, alguma coisa assim. Então, assim, existe uma desproporção muito grande. E a ideia é trabalhar com a educação e levar informação não só para a pessoa que convive com diabetes, mas também para os familiares dessas pessoas, né? Porque, Sim. principalmente, as pessoas que convivem com quem tem diabetes, É. eu vejo assim muito quando é recém-diagnosticado, que nem as gente preocupados, né? Porque fala, nossa, meu filho ainda é uma criança, ele vai ter uma vida normal, não vai, né? Então, tudo isso aí, assim, causa bastante aflição nas pessoas, e a gente trabalha, né, exatamente levando Sim. informação, que é tendo informação, tendo conhecimento, a coisa vai bem. É. E a questão dos profissionais é a mesma coisa, né? Então, a ideia é educar, e foi como eu falei, é trabalho voluntário, né? Então, Sim. quantos mais profissionais vierem para participar, melhor é, cara. E todo mundo aprende, né? Muito legal isso. Que é aquela ideia do Bacana. trabalho multiprofissional, Sim. no mesma situação e vários pontos de vista diferente, né? De acordo com a É. formação, um completa o outro. Eu acho muito É. bacana isso. Tu sabe que eu trabalho voluntário, cara, eu bato palma e admiro demais, porque a gente sempre ouve falar, em qualquer meio, tu tem que entregar que vai voltar, mas são pouquíssimos que entregam mesmo. E outro dado bacana, logo que eu te conheci, né, Aham, que eu tive uma aula contigo numa pós-graduação, eu comecei a fazer uma pesquisa por mim aqui na região onde eu trabalho. Cara, eu não aham, achei zero profissionais que trabalham com diabetes. Doença crônica, beleza? Que sim. foi a Aham, pós-graduação que você ministrou aula de diabetes, que eu fiz. aham, uhum, Mas é uma pós em doenças crônicas. Eu não achei ninguém assim. Eu trabalho com diabéticos. E daí me bateu a curiosidade. Pô, eu trabalho com pressão alta, com hipertensão. Eu trabalho. aham. Cara, não existe. É um campo aberto, aberto, aberto na nossa área, cara. Tu já meio que respondeu. Eu ia te perguntar, que eu sabia Aham, que tu foi pro diabetes, porque você tem diabetes, né? sim, aham, Tu começou lá agora tu contou, né, com esporte de alto rendimento, né, uhum. cara? Mas foi o fato de tu ter diabetes mesmo que te levou para esse caminho? Ou o que te fez desistir desses outros caminhos né, abriu outras oportunidades, né? Sim, sim. O que acontece, cara, é assim, na época que eu estava falando, né, na pós-graduação, eu fiz minha pós em 1998. Quer dizer, a gente não tinha internet, cara. Não tinha, você Não tinha que ir na tinha. biblioteca pegar os livros. Para ler artigo, a gente aqui em São Paulo ou ia na Bireme, lá na Escola Paulista, ou se não ia lá na USP. Então, assim, É. você tinha que se deslocar e tinha que pegar o tombo da revista, aí até, sabe, pegar a revista, encontrar em qual revista tinha a informação que Hum. você queria, tira xerox. Era uma história bem diferente do que é hoje. Lembro bem. E, sim, sem dúvida, né? A gente que viveu isso não tem, né? Faz parte. Hoje é muito fácil, né? Você entrar no Google e puxar ali a informação do É. artigo e já tem o artigo ali para você ler, né? Então, na verdade, foi um plano B, né? Porque quando eu estava fazendo a pós, eu falei, meu, eu vou fazer sobre taekwondo. Só que, cara, não tinha nada. Os artigos que eu encontrei, eles falavam sobre as lesões que aconteciam por conta das competições, né? Dos combates e o tipo de lesão que era mais frequente, coisas assim, mas nada relacionado ao treinamento, nada. Era como se fosse assim, eram publicações que simplesmente estavam preocupadas com a gravidade das lesões, esse tipo de coisa. E aí eu falei, cara.
aqui não vai dar certo, não vai dar para fazer nada dentro do que eu estou procurando. Falei, então, plano B. Plano B, eu vou dar uma olhada em exercício de diabetes. Aí sim, falei, bom, eu convivo com diabetes, é uma coisa que eu já vivo mesmo. Falei, vou dar uma olhada, quem sabe, né? Eu encontro alguma coisa. Realmente encontrei bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu me senti, para falar a verdade, muito incomodado com o que eu vi. Porque, por exemplo, fala assim, ó, se a glicemia tiver 250, não pode fazer exercício. Falei, cara, já treinei várias vezes com glicemia mais de 250, baixou. Como é que É, não faz? O que que tá por trás disso? Sabe, eu sim. comecei a me sentir muito incomodado com o que eu lia. E naquela época, se fazia, era comum isso, pelo próprio conhecimento da época, né? Tinha muito confusão. Começava a falar, o texto falava sobre diabetes tipo 2, depois confundia com uma parte com diabetes tipo 1, misturava tudo. Era um Ah, negócio muito sim. bagunçado, cara. E eu falei, cara, não é possível isso, né? Eu falei, poxa, eu vivo com isso, eu treino já há muito. Eu falei, vou fazer o seguinte, isso aqui. Aí eu comecei a realmente pesquisar. Falei, meu, tem alguém que está trabalhando com isso? Cara, não tinha ninguém. Ainda mais naquela época, né? Hoje a gente tem as redes sociais, é muito mais fácil você encontrar as pessoas. Naquela época não tinha. Então, assim, era realmente uma situação. Eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte: já que eu tô sofrendo, tomando conhecimento disso, vou tentar ajudar as outras pessoas que têm o mesmo Ah, problema que eu. é. E, E- e foi daí. Foi assim mas que eu acabei indo para então, assim, diabetes. uma coisa que eu peguei aí, uma pesquinha na tua fala, tu também, tu identificou, tu viu um caminho aberto, né? Tu viu, ó, ninguém tá trabalhando aqui, eu posso ser, eu posso me dar bem aqui. Chegou a te passar pela cabeça isso? De primeiro momento, acho que naquele momento, não, porque naquele momento na minha vida os nossos valores vão mudando, né? Conforme a gente vai Bom, envelhecendo, você vai ganhando conhecimento, a coisa muda. Mas naquela época, eu acho que na verdade, eu me senti muito incomodado com o que eu vi. Mas eu não pensei em termos de mercado. O que veio para mim é assim, falar, cara, a informação está muito confusa. E as pessoas, e uma coisa que me preocupou muito naquela época, era essa questão de proibição. Aí eu ficava pensando, por exemplo, na criança, né? sim, Escolinha de esporte, vai para aula de educação física na escola, vai lá com os amigos, vamos todo mundo, vai lá junto, legal, chega lá na hora de treinar, não, sua glicemia tá alta, você não vai fazer. Sabe, alguma coisa assim? Então, quer dizer, o sim, cara não pode ser penalizado por um problema que ele tem, que ele não escolheu ter. Ninguém é, escolhe ter diabetes. Então, assim, isso aí começou a me incomodar. Eu falei, cara, falta conhecimento e isso faz com que as pessoas estejam sofrendo. Eu acho que aquilo me impactou muito mais do que propriamente eu pensar em termos de mercado, alguma coisa. Minha visão, ela mudou bastante quando eu fiz o mestrado. Durante o mestrado, eu comecei a me sim, envolver com pesquisa, sabe, que você faz análise de mercado, coisa assim. sim, Aí sim, aí para mim, eu mudei um pouco o meu foco. Mas em primeiro momento eu quis mais ajudar, porque para mim eu nunca esquentei muito quando vinham falar, não, que não pode, que não falou, virava as costas, ia lá e fazia e estava sim. tudo bem, né? Então eu fazia e respeitava o que eu sentia. É. Mas falo de ver essas situações de pais, que muitas vezes até hoje ainda acontece. Os pais têm muito medo que as crianças façam hipoglicemia por causa do exercício, Sim. e muitas vezes os médicos também têm medo e acaba tirando um pilar importante no tratamento, né? Falar, melhor não Isso. fazer exercício. Então, essa é a parte mais dolorida, né? Porque realmente é sofrível. E que diga-se de passagem, né? Não é só com diabetes. Pô, Não, qualquer em geral. coisinha tira o exercício. Eu sei que dá medo, Exato. eu tenho filho. Eu sou da área e eu tenho medo. Cara, é teu filho, né? Aham, Então pega o medo, claro. mas eu acho que o profissional tem que passar a informação correta. E quem vai decidir, obviamente, né? Se o pai tiver medo mesmo assim, tranquilo. Mas se a informação chegar torta, só piora, né, cara? Bem, cara, tu contou aí a tua trajetória, né, cara, assim, brevemente, né, cara, o que que te levou e Aham, acabou, não digo sorte, né, cara, mas a tua vontade de esclarecer um assunto nebuloso acabou te levando para um campo que tinha poucos profissionais, né, menos uhum, concorrência.
sim. O, um monte de gente se formou contigo. E um Uhum. monte de gente se forma, né, todo semestre, cara. E tu é uma referência. Tu é um cara que cresceu dentro da profissão. Tu consegue enxergar, tu conseguiria dizer assim, deixa eu melhorar isso aqui. O que que tu fez de diferente? O que que tu acredita que tu fez de diferente dessas outras pessoas que te levaram para esse destaque que tantos ficam, né? Não digo no ostracismo, mas ficam naquele patamar, assim, tu foi além. Aqui que tu diria, pô, eu fiz isso aqui. Cara, eu acho que assim, acho que eu acabei pulando de cabeça no assunto, realmente, né? Aquele esquema de Aonde? você não. Pá. Você não medir esforço, né? Por exemplo, a gente sabe que o exercício ele é hipoglicemiante, ele ajuda, beleza. Só que, cara, não adianta você fazer o exercício, pode estar com a glicemia super alta, mas tem um monte de insulina fazendo efeito, por exemplo. Vai fazer hipoglicemia. O que você comeu vai impactar no resultado do exercício. E aí, como eu comecei a identificar essas outras variáveis que influenciavam, tinha influência, pode ser uma influência negativa ou positiva, dependendo de como você vai manejar ali a situação, como é que você administra isso. Mas eu percebi que a falta de conhecimento nesses assuntos impactavam negativamente a pura prescrição do exercício. E aí eu passei a estudar essas outras variáveis. Então, a parte relacionada à alimentação, de como os nutrientes poderiam influenciar, e a questão relacionada à parte medicamentosa, que é o que hoje, né, nos últimos 25 anos, a gente teve assim, uma evolução muito grande, tanto nos antidiabéticos orais, como nos tipos de insulina que vieram para o mercado, e a todo momento está chegando alguma coisa nova, né? E aí você precisa Sim. entender aquilo, porque os médicos vão prescrever para os pacientes. E a Bom, hora que o paciente vem com um medicamento que você não conhece, se você não tiver conhecimento de como age aquele medicamento, né, que sítio de ação que ele está agindo, e corre um sério risco de você prescrever o exercício de maneira ignorando uma variável que é é, importante. Então, eu sim. acho que o que eu acabei fazendo de diferente foi isso que, inclusive, hoje é muito comum as pessoas quando conversam comigo, eu, sinceramente, cara, eu sou muito. é, assim, eu sinto muito orgulho de ser um profissional de educação física. Isso me. Sabe, eu falo assim que as pessoas falam para mim, falam, nossa, você fala que você é profissional de educação física, cara, você é apaixonado por isso faz. Sim, eu sou. É, Mas, ao mesmo tempo, muitas das pessoas que não me conhecem começam a conversar comigo, falam assim, poxa, mas você é médico? Eu falo, não, eu não sou médico, eu sou é, profissional de educação é. física. Parece que o profissional de educação física não pode ter conhecimento, né, cara? Pois é. É Pois impressionante isso. é estigmatizado, né? A ideia do profissional de educação física é o cara de bermuda, de camiseta, que sempre tá, oi, aí, pá, É, beleza. Então, na verdade, cria um estigma, né, da profissão. é, Então, é uma coisa que realmente é muito comum esse tipo de coisa acontecer, que de certa forma me incomoda. Não que, assim, eu entendo que cada profissão ela tem a sua importância, mas, cara, eu escolhi a educação física. Então, isso. mesmo eu indo para a área da ciência, mas que eu tivesse no alto rendimento, não interessa, É, cara. É assim, é o que eu escolhi para atuar. isso. Mas eu me orgulho de ser um profissional da educação física. Eu fico É, muito feliz disso, sabe? é. Tu sabe que Então, o que me marcou muito que tu falou aí, é, me saltou aos olhos, e eu já ouvi muito de grandes profissionais, não só da educação física, foi Owen. Eu me atirei de cabeça. Eu fui. É esse o caminho e eu fui. Cara, como a gente vê. E eu sou um cara que eu já mudei muitas vezes, cara. Mas todas as vezes que eu mudei foi all-in, cara. Foi para exato. tudo, porque eu sempre acreditei que não tem problema. Eu tô nesse caminho, eu vou seguir. Não, se tu viu algo melhor, se algo te bateu no coração, vai, cara. E eu já mudei, como eu disse, não foi uma nem duas vezes. Mas todas as vezes que eu mudei, já me chamaram de louco, né? De pato, não te aquieta, né? Mas é assim, é com tudo.
não estou dizendo para o pessoal fazer isso, né, cara? Sim, Mas eu estou claro. dizendo que eu faço isso, né? Eu arrisco muito, mas e eu ouço muito isso. Acabei de ouvir de ti. Eu me atirei de cabeça. Eu fui. Aquilo ali me chamou e eu fui. Quanto ao que tu falou aí, acontece seguido de alguém que quer te elogiar, quer falar, tu é um baita profissional, né? Quer te dar um elogio e larga. Cara, tu é um mais, tu é um fisioterapeuta, tu é um médico. Não, aguenta aí, cara, tu tá me elogiando dizendo que eu não sou quem eu sou, né? É, e eu Isso é faço questão. frequente. E eu paro naquele momento, cara. Normalmente eu não deixo passar. Eu digo, não, não, só um pouquinho. Obrigado, Aham, mas eu sou um profissional de educação uhum. física. Eu não sou fisioterapeuta. Obrigado pelo que tu está dizendo que eu tenho conhecimento, mas eu sou um profissional de educação física com conhecimento, né, cara? Cara, a educação física é desvalorizada. Pô, começa a valorizar, né? Nós, né? Nós profissionais. Não aceita esse tipo de coisa, né, cara? Vai falar para um médico lá que, não, tu é mais que um médico, tu é um cientista. Não, eu sou um médico. Cara, os caras se ofendem, velho. Cara, nessa É, trajetória toda aí, cara, tu tem algo assim, um arrependimento? Arrependimento é muito forte, mas algo assim que, poxa, se eu não tivesse seguido esse caminho, teria sido mais fácil. Um erro na trajetória que acabou te ensinando algo importante para tu crescer mais tarde. cara, assim, na verdade, a gente sempre no processo, é, você fazer parte de um processo sempre tem os altos e baixos, né? Qualquer Sim, coisa que a gente tenta fazer, você faz várias vezes errado até dar certo. sim, Então, verdade. então, e aquele negócio, né? Só não tem sucesso quem desiste, né? Então, assim, você tem que ser resistente, resistente e perseverante ao erro, às pancadas que você toma. É, eu não sei, cara, assim, para mim, é que eu sempre, desde que eu resolvi trabalhar dessa maneira, uma coisa que eu acho que eu tive para mim sempre era nunca trabalhar sozinho, né? Então, assim, Sim. não é algo que eu me arrependo, mas ao mesmo tempo é algo que é sempre assim, sempre são situações que às vezes a gente acha que está controlando e não está, né? Mas de causar realmente arrependimento, assim, cara, de primeiro momento eu não lembro lá que de repente deu muito ruim, porque o que acontece? Na verdade, eu tenho uma vantagem, né, em relação as pessoas, às vezes, até outro dia eu estava conversando com um grupo e as pessoas ficaram um pouco irritadas comigo, porque eu falei, cara, não é porque você tem diabetes e você é profissional de educação física que você sabe prescrever exercício para quem tem diabetes. Verdade. Você pode ter a É verdade. vivência, você identifica alguns sintomas, por exemplo, de hipoglicemia, na hiperglicemia você pode fisiologicamente saber mais ou menos o que está acontecendo, mas isso não te habilita Não te para, não, eu habilita. tenho diabetes, então eu sei prescrever. É. Não é isso. O pessoal ficou um pouco irritado. Depois eu expliquei para eles qual o meu ponto de vista, acho que eles entenderam. Mas, então, assim, como eu sempre tive essa questão da própria vivência e de testar, né, as situações, é claro que sempre não é o arrependimento ou uma questão de você tentar, mas eu sempre, por segurança, o que que eu faço? Já que eu convivo com isso, né? Algum motivo existe para que eu conviva com diabetes e tenha vindo, né, para estudar e trabalhar com isso. Mas eu tento, primeiro, se eu tenho uma ideia ou algo que eu acho que deve ser testado, primeiro eu testo em mim. Se eu consigo ter o resultado e consigo controlar, aí eu começo a testar nos meus alunos, nas pessoas que estão mais próximas de mim. Aí dali Sim. para frente a gente desenvolve algum estudo. É. Então, assim, Eu. são fases que eu fui É. desenvolvendo. Talvez isso, assim, ao mesmo tempo que é o que eu falo, né? Tem os pontos positivos, mas tem os negativos também. Porque até que tudo isso aconteça, cara, às vezes passa meses, anos, né? Sim.
Então, talvez assim, não é que seja um arrependimento, é que eu acho que é uma característica também de perfil. Como você falou, né? Você falou, eu sou uma pessoa que eu arrisco bastante. Eu Sim. acredito que eu tenho mais um perfil conservador. Então, Aham. acho que por isso que eu vou mais um passinho mais de tartaruga. Meio baby steps, né? Aquele Ah, passinho sim. curtinho. Tu sabe que na profissão eu pulo a etapa de testar em mim, né? Ah, Mas eu sim, é. chamo alguns alunos mais próximos e diz, cara, tem um negócio aqui, vamos fazer, né? Vamos fazer um acerto aqui, tu tá afim? Vamos junto e vamos ver no que dá. E sempre que eu tenho algo novo assim que eu preciso, né? Lógico, eu já fiz em mim, mas não é um teste, eu Aham. preciso na massa, eu preciso abrir, eu chamo algumas pessoas. Eu te fiz essa pergunta, cara, porque como eu me atiro mesmo e mudo muito, cara, teve fases na minha vida que eu me afastei de pessoas que hoje eu olho para trás e digo, pá, cara, não precisava ter me afastado. Não Aham. briguei, não Entendi. discuti. Se eu procurar, são pessoas tranquilo, Sim. mas acabei me afastando demais. Eram pessoas bacanas. Não é um arrependimento, mas eu faria diferente, né? Hum, Então, se eu pudesse voltar, eu daria um pouquinho mais de prioridade para minha vida pessoal, para os meus relacionamentos com pessoas bacanas, que hoje continuam sendo bacanas, mas eu não tenho uma chegada. Por isso que eu te fiz essa pergunta. E um entendi. golaço, cara, um golaço. Assim, eu tô olhar para trás e disse, cara, ali, quem fizer e vir por aqui dá muito certo. Tu teve assim um momento de encruzilhada e disse, cara, eu vou por aqui e aqui vai explodir. Olha, de certa forma aconteceu comigo pelo seguinte, na verdade é como eu falei do processo, né? Ah, o médico que endocrinologista, né, que eu tenho uma parceria com alguns médicos endocrinologistas, e eles me encaminham os pacientes deles, né? Sim, Mas quando eu comecei do zero, né? Então, quando eu conversei com esse médico, inclusive era o meu médico, né? Quando eu fui diagnosticado, então, assim, tem toda uma história por trás disso, né? Porque o médico, hoje eu entendo isso, né? E é o que eu sempre sim, falo nas aulas, inclusive. O médico, para ele encaminhar um paciente para você, ele vai avaliar o risco que isso representa. é. Quer dizer, qual é o risco que eu assumo na hora que eu pego o meu paciente e ponho na mão desse outro profissional? E digo que Porque eu se assino embaixo. Exatamente, porque se der ruim, vai falar, mas foi o doutor tal que me Isso indicou. aí. Percebe como são as coisas? Então, Aham. e aí o que eu penso, né, assim, do processo como um todo? Quando eu conversei com esse médico, que já me acompanhava desde os 8 anos de idade, ele viu eu crescer, ele viu eu ir para a educação física, ele viu eu buscar o alto rendimento, e de repente eu viro para ele e falo assim: olha, agora eu vou estar fazendo pós em fisiologia de exercício, e eu comecei minha carreira como personal trainer para pessoas com diabetes. Naquela época, isso eu estou falando de 98, né? Então, quer Sim, dizer, faz uns anos, né? Não era comum um profissional de educação física trabalhar na área da saúde. A gente sempre tinha formação para trabalhar na atenção primária, era em perfeito. prevenção. Era só É. isso, é para preservar a saúde da pessoa para evitar a doença. Então, era realmente uma área muito, muito nova. Então, assim, de certa maneira, ele me olhou com aquela cara meio de estranheza, assim, falando, o que É. esse maluco tá querendo fazer com isso? Mas tudo bem. E aí, ele me indicou um paciente dele. Mas olha que interessante. Ele era um clínico muito bom, apesar de ser especialista e diabetologista, ele era um clínico muito bom e ele tinha vários pacientes idosos que ele era médico também. E ele acabou me encaminhando um senhor que na época tinha 82 anos e estava com sarcopenia em membro inferior. E falou para mim, ó, tô te mandando uma pessoa aí para você trabalhar com ele. E aí eu fui, falei, pô, que legal, né? O cara com diabetes, legal, vou trabalhar. Aí cheguei pra ele, conversei com ele. O senhor tem diabetes? Não, não tem. Qual que é o problema? Minhas pernas estão fracas. Falei, tudo bem. Falei, cara, tudo bem, vamos trabalhar. Aí fiz o trabalho com ele, né, de fortalecimento. Aí eu trabalhei junto a parte de melhorar o equilíbrio, melhorar a força em membro inferior, a coordenação, né, para ele andar de uma maneira mais correta. Sim. E eu sei que depois de 3 meses ele voltou o médico. Cara, quando ele saiu da consulta, o médico me ligou.
o Dorinho, porque ele conhecia meu pai, né? Já meu pai de Dório, eu era o Dorinho. Dorinho, o que você fez com esse paciente? Eu falei, ué, treinei ele, você me mandou para treiná-lo. Ele falou, cara, quando ele veio aqui, ele veio apoiado no filho, com uma bengala no outro braço, mas ele entrou aqui quase que o filho carregando ele aqui dentro do consultório. 3 meses depois, ele entra sozinho, caminhando e tudo bem. Aquilo, cara, saltou aos olhos dele. É E aí o que isso aí. aconteceu? Aí ele começou a me encaminhar pessoas com diabetes. Aí que veio, eu acho que é o pulo realmente do gato, ou aquele momento que assim, cara, se você for por aqui, você vai ter sucesso. Na época eu não enxerguei assim, porque a minha ideia era trabalhar e ajudar as pessoas com diabetes, independente de que ponto do tratamento a pessoa estava. E ele Sim. começou a me mandar pessoas com diabetes e doenças crônicas do diabetes. Então, começou a aparecer pessoa com retinopatia, com nefropatia, neuropatia periférica. Isso aí tinha de monte. Sim. E eu fui me habituando a prescrever o treino. E, inclusive, uma época que eu comecei a dar aula na graduação, eu comecei a ficar com poucos horários de personal, né? E ele ainda falou para mim, falou, meu, você precisa arrumar alguém para te substituir, ele falou. Ou para eu poder mandar meus pacientes, ou então você deixa pelo menos um dia da semana só para você atender meus pacientes, ele falou. Porque eu gosto de caçar com cachorro, eu não vou caçar com gato, ele falou. Sim. Ele Olha falou, bem. então você tem que. Ele falou, eu confio em você. E ele era o tipo de médico, cara, que é assim, eu estava dando aula, eu tinha que parar para atender o telefone porque ele me ligava. Ó, tô com um paciente aqui, o quadro dele é assim, 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 ó. Dá para ajudar? Dá para fazer alguma coisa? Falou, olha, doutor, ó, a gente vai, vamos atender a pessoa, eu vou conversar com ele, ver a condição, vou avaliar, a gente vê o que dá para fazer. Então, beleza. E ele fazia com que a secretária dele vivia me ligando para deixar cartão lá na clínica dele. Porque ele pegava o meu cartão e falava: você vai treinar com esse cara. E ele ligava para mim na hora da consulta para Que conversar. beleza, sim. Então, assim, mas eu fui percebendo que isso aí eu fui conquistando com o passar do tempo. Mas aonde foi que eu percebi que eu falei, cara, aqui, se quem se propor a trabalhar com isso, conseguir trabalhar, que realmente é onde é o desafio maior que a gente tem, foi quando ele me encaminhou uma paciente dele com neuropatia autonômica. Neuropatia autonômica, cara, você não tem referência de nada, nem de tempo de esvaziamento gástrico, tem risco de hipoglicemia assintomático, a pessoa tem taquicardia em repouso, porque o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, está tudo bagunçado. Então é uma situação, e claro, acontece por convivendo vários anos com diabetes e um baixo controle metabólico. E aquilo para mim foi desafiador, porque eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa, que a família não sabia como lidar, então ou ficava deitado ou sentado o dia inteiro, Sim. ou ou estava sentado ou deitado, só. Para Poxa. tomar banho, tinha que alguém dar banho nela, tomava banho sentada, com alguém dando banho na pessoa. E eu falei, meu, vamos começar a trabalhar. E fui monitorando, a gente foi aos poucos, né? Ela foi ganhando força em membro inferior, começou a melhorar o equilíbrio, começou a andar dentro de casa com o andador. Quer dizer, para quem Sim. estava no zero, que não andava, tinha que alguém Nossa, carregar, foi Vitória. um, foi uma vitória. Depois ela começou a andar com bengala. Ela chegou a andar sem bengala dentro de casa, andava perto da parede, porque ela não se sentia segura. Passou a tomar banho sozinha, primeiro sentada, depois em pé, Que liberdade. sozinha, lavar a cabeça. Cara, é assim, é coisa. Sentar no vaso sanitário e conseguir levantar, coisa que não conseguia É. fazer. É Tu que te pra recorda gente. o período? Tu te recorda quanto tempo? Ai, cara, isso aí. Entre Olha, estar deitada Ah, tá, no e. período até conseguir. Eu acho que demorou mais ou menos uns 12 meses, mais ou menos, de treino. Cara, Foi um praticamente um ano. ano. De Um ano tu 10 entregou. meses, É, exato. mas tu entregou Mais ou a menos isso. vida dela em um Foi, ano. foi. E sabe o que me deixou mais emocionado, cara? Foi ver a alegria dela, né, de acontecer tudo isso. E um dia ela foi, né, passar em consulta, né, com o doutor Arual, com esse médico que eu estava falando, e ela falou para mim assim: Roberto, eu não acredito, você não acredita o que aconteceu comigo? Eu falei, caramba, ela saiu de casa, né? Fiquei preocupado, achei que era algum acidente, alguma Sim. coisa. Ela falou, eu fui no doutor Arual, falei, nossa, que bom. E aí? Não, eu consegui entrar e sair do carro da minha filha sem precisar de ajuda. Poxa Ela falou, vida, que cara. maravilha, cara. É É, assim, cara. isso aí aconteceu há mais de 10 anos É. atrás.
Mas hoje, ainda eu contando, eu me emociono, cara, porque É, é cara. uma. E foi aí que eu vi realmente essa situação que você falou. O que que eu hoje, né, trabalhando com pessoas com diabetes, tal, eu penso, a pessoa, onde o profissional que, por exemplo, eu trabalho com pessoas com diabetes, aonde ele vai num caminho que não vai ter ninguém que vai enfrentar? É esse. É você trabalhar com quem tem diabetes e doenças crônicas do diabetes. Sim. Porque os profissionais, infelizmente, não têm conhecimento suficiente para trabalhar nessa situação, e os médicos têm muito, muito medo. E a gente Sim. sabe que, inclusive, esses dias eu assisti que é uma coisa que eu tenho tido a oportunidade de participar de um grupo de endocrinologistas, né, da região que é onde eu moro, e uma vez por mês eles se reúnem para atualização, né, e ensino continuado. E teve uma aula com uma referência da, 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 da polineuropatia, né, não, da polineuropatia como um todo, e principalmente no diabetes. E, cara, ele deu a aula, ele mostrou vários slides. Olha o que o exercício faz com essas pessoas. Olha bem. Desde a prevenção até a diminuição dos desconfortos e recuperação. Cara, então é uma coisa assim que. E ele mostrando aquilo ali para os médicos, ele falando da importância que o médico Isso. tem que ter em relação a conhecimento, que tipo de exercício indicar para a pessoa poder fazer. Então, cara, assim, é uma coisa que eu realmente eu entendo hoje. Quer dizer, não adianta. Gente, pessoas com problemas crônicos, a gente tem aos montes. Inclusive, tem algumas pessoas que às vezes eu falo assim: trabalho com pessoa com diabetes. Nossa, mas você trabalha só com quem tem diabetes? Aí você Só fala, meu, não. essa pessoa. Pois é, que a pessoa não tem ideia de que com Não. diabetes vem a hipertensão, vem a É, dislipidemia, vem, né, as é neuropatias, isso a aí. parte, os agravos crônicos. É, Então, é aquele negócio, cara. E eu passei a estudar cada vez mais todas essas variáveis dentro do que compõe aquela pessoa que eu estou me propondo a trabalhar. Então, eu acho que isso. Eu acho que hoje, quando você fala assim, cara, você vai trabalhar. Não adianta você só trabalhar assim, eu vou trabalhar com quem tem diabetes, tá? Aí você vai trabalhar só para controlar a glicemia. Controlar a não, glicemia é para não, você não. ter. Esse é só a Esse é pontinha o do chão. iceberg. Esse é o Exato. chão. É o mínimo que você vai fazer para que a Isso. pessoa consiga, para conseguir um baixo controle metabólico, cara. Não É, adianta, ele quer emagrecer, ele não vai conseguir emagrecer, por causa da questão de fatores inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias, esse tipo de coisa. Ele quer ganhar massa magra, ele não vai ganhar, porque ele fica em hiperglicemia e fica fazendo gliconeogênese lá direto, não tem jeito, ele não vai conseguir ganhar massa magra. Então, assim, cara, o que você tem que fazer? Sua obrigação, fazer o cara manter a glicemia mais controlada. Dali para isso. frente, aí sim pode acontecer. Só que aí você abre muito mais portas quando os médicos chegam para você e falam: olha, pô, tem um paciente meu lá, mas ele tem neuropatia. Você pode atender a pessoa? Eles falam: eu posso. Então, quer dizer, cara, é que você falou, tem poucos trabalhando com a parte de doença crônica, mas e a parte de doença crônica, o cara que é complicado? Tem menos ainda. É Então, eu acho que isso, cara. a questão do realmente você ir no alvo, você quer realmente, sabe, ser reconhecido como profissional, só que eu vou te falar, ao mesmo tempo, é uma situação muito árdua, porque, por exemplo, quando a gente fala assim, retinopatia diabética, ou, por exemplo, graus de neuropatia, né, neuropatia periférica. Cara, existem as classificações dentro daquela complicação crônica. Começou a retinopatia. Cara, mas peraí, que grau de retinopatia que essa pessoa tem? E outra, às vezes Isso. acontece você pegar no olho direito ele tem um grau, no olho esquerdo outro. Ah, É um negócio muito louco, cara. Você entendeu? isso. Então, a mesma situação. Outro dia até uma pessoa conversou comigo, por conta do meu estudo lá do doutorado, aí ela falou assim, meu marido tem neuropatia, aí eu quero ver se dá para ele participar do estudo. Eu falei, olha, de primeiro momento dá. Só que me fala uma coisa: o grau de neuropatia que ele tem afeta o equilíbrio dele? A marcha dele? Ela falou, sim, ele perde muito equilíbrio, ele vive se apoiando em mim. Falei, olha, então vai ser muito arriscado ele fazer exercício. Dá para a gente colocar ele como um grupo de controle, mas não no Sim. exercício, porque ele é Ah, insulinizado, né? Tem diabetes tipo 1, então dá sim. para fazer parte. Mas cara, é assim. Então, são situações, quer dizer, dá para trabalhar com uma pessoa dessa? Sem dúvida, que você tem que estar ali presente e para conduzir o negócio, não tem como.
E assim, né? Quem que vai estar lá? Quem que sabe o que fazer? Então aí aquele negócio, né? Isso. Se tem poucos profissionais, quando você vai numa situação dessa, some todo mundo, né? Vai ficar um. É. É bem. Sabe que você falando aí, eu tô como aluno Aham. ali, né, cara? Eu vim anotando uns negócios. Então, primeiro, né, cara? Mostra resultado. Mostra Ah, não, esse é o resultado, cara. básico. Cara, Não, todo mundo reclama, né? é, Na educação física, fala assim: ah, meu aluno treina, aí ele vai embora. Claro, cara, você não mostrou resultado nenhum não para mostrou ele. resultado. E esse é o básico. E digo assim, vou te usar como exemplo, eu vou usar um exemplo. Sempre que eu tento abrir que eu vou abrir uma nova região, eu procuro os médicos, que foi o que Uhum. você fez. Tu tava Sim, falando, claro. eu tava me vendo, cara. Pois é, cara. Cara, esses caras, eles me sabatinam, cara. É uma prova. Quer Sem dizer, dúvida. se tu não falar de artigo, se tu não mostrar conhecimento, como é que o cara vai te indicar? Então, tu quer ser um Vai. especialista, cara? Primeiro, te prepara e mostra resultado. Esses dias, um aluno meu num curso dentro desse assunto me perguntou: o que que eu faço? Qual é o caminho para eu me especializar e ser diferenciado? Eu disse para ele, cara, o caminho mais árduo que tu achar, o caminho mais É verdade. difícil que tu achar. Tu vai ter que estudar mais que todo mundo, tu vai ter que Ah, trabalhar mais que todo mundo e tu vai ter que mostrar mais resultado que todo mundo. Este é o caminho. Se tu conhece alguém que estuda 15 minutos a mais do que você, começa a estudar 30 minutos a mais para você estudar. Então não vem de graça, que é o grande problema que eu vejo hoje do personal. O cara entra na faculdade, entra na academia e quer ser personal. Cara, o caminho para o personal é muito mais longo que isso. E daí fica menosprezada a palavra personal trainer. Fica sim. menosprezado o profissional de educação física. E a galera não enxerga isso, só mira no dinheiro. Então, tu falou aqui, com o passar do tempo, né? Eu cheguei a grifar aqui. Com o passar do tempo, o médico começou a. É isso. Ele mandou um para te testar e vamos ver o que acontece. Daí te mandou outro. Não é ir no médico que o cara vai te mandar 10. Não, cara. Primeiro tu vai em 10 médicos, em 20 médicos, para um acreditar no teu trabalho. Eu sei disso. Tu trabalha, né? Diabetes, uma doença crônica. Eu trabalho com dor crônica. Pois é. Cara, as palavras são exatamente. Tu só atende É quem que tem tem dor dor. crônica. Não, ô, cara, quem tem dor e tudo que ela promove, né, cara? Não, Tudo que ele impacta na qualidade de vida da pessoa, né, cara? exato. Na saúde, né? E tudo, né? Há 2 semanas atrás, Doro, uma oftalmologista me procurou Uhum. que ela tinha um paciente com problema de visão que era fibromiálgica. Hum. Fibromiálgica, né? É uma dor crônica, é um tipo de dor Exato. crônica, é uma Uhum. variável. Uhum. E estava atingindo a visão dela, cara. A gente está Tá trabalhando vendo, em cara? conjunto. Então, Conjunto. não Exato. é. A dor crônica é um título geral, né, cara? Então, todo mundo tem vários problemas aí: hérnia de disco, Uhum. fibromialgia. É dor crônica. É dor Exato. crônica, cara. Então, foi muito bom tu ter falado isso para quem está assistindo a gente. Tem que abrir um pouquinho o leque aí. Tem que. Não é tão facilzinho assim, não. Até porque senão todo mundo seria especialista, né? O quanto tu tá afim de se doar, né? Para ser um especialista. O ganho é Isso, bom? Tu sabe que o ganho é bom. Eu né? sei que o ganho é bom. É, mas Mas só que é não o é seguinte, fácil. o ganho é bom, mas então, e a gente não começou com um ganho do jeito que a gente, Não, né, não. Todo mundo imaginava. começa igual. Você vai, Todo mundo começa igual, exatamente. cara. E aí a Todo. coisa começa, É. inclusive tem uma pessoa que eu treino, ele já está fazendo já quase 2 anos que eu estou treinando ele. Ele já tinha treinado comigo no passado. Ele parou de treinar porque ele teve um problema com a filha dele. Ele falou, cara, tem que dar atenção nessa situação, vou ter que parar um pouco com o exercício. E tudo bem, passou um tempo, depois ele entrou em contato comigo. E aí eu conversando com ele, ele falou, não, olha, eu quero treinar e eu confio em você, então eu quero que você venha treinar. Quando eu fui treiná-lo, ele falou assim,
cara, eu tava olhando você, eu dei uma olhada, no, puxei suas informações pela internet. Pô, cara, você foi fazer mestrado, você tá fazendo doutorado. Falei, tô. Ele falou, pô, mas você deu uma alavancada na carreira, né? Porque eu já conhecia já anos atrás. Sim. Ele falou, pô, que legal, cara, você não parou, né? Falei, não, não Não dá para parei. parar. Não dá para parar, cara. Tu sabe que esse negócio de parar, eu nunca esqueci. Cara, eu tava na faculdade. Tô falando de, nossa, muito tempo atrás, e um professor meu Aham. me disse algo assim. Ah, vocês querem se destacar? Imaginem assim. Você e o seu colega estudam Uhum. todo dia, todo dia, todo dia. Um dia você resolveu dormir e o seu colega Uhum. estudou. Exato. Se você estudar o resto da vida e o seu colega estudar o resto da vida, tu Você nunca já ficou mais um dia alcança atrás. ele. Exato. É, É isso é mesmo. isso, cara, não dá para ter dó. Tu falou desse médico, cara, que, né, Uhum. que te conheceu e te deu uma oportunidade. Daí, lógico, em cima das tuas competências, tu conquistou teu espaço. Ahn, referências, mentores. Qual a importância que tu vê nisso numa carreira? Mas eu explico. É sabido que a gente precisa de referência, a gente precisa de mentores, a gente precisa de professores. Sozinho a gente não vai longe. Mas é Uhum. o conhecimento que esses caras transmitem para gente, é a direção que eles dão para gente, ou é o próprio network, o próprio contato de amizade, de troca de ideia, que nem nós aqui estamos trocando ideia. Cara, eu já anotei um monte de coisa aqui. Como é que tu vê, cara, a importância de. O que que é mais importante? A direção, o conhecimento deles, o network? Como é que tu enxerga essa realidade? Cara, eu acho que eu cada vez mais eu tenho percebido que a gente consegue, vale para tudo, né, na nossa vida, não é uma única situação que resolve o problema ou o desafio que você tem ou onde você está querendo entrar. E é sempre um conjunto. Eu entendo que às vezes essa questão do mentor, ele acaba acontecendo primeiramente, a maior parte das vezes, geralmente gera empatia, né? Porque, cara, se você não gostar de alguém, o cara pode ser o cara Uhum. mais. A É. referência, mas o cara pode ser o que ele quiser, cara. Pode ser um profissional 110%. Quando você Não conversa dá. com alguém, fala, não, não, vai falar com aquele cara. Você conversa com outro, não, não, fala com ele, fala com ele. Todo mundo indica a mesma direção. Só que, cara, se não rolar empatia, esquece. Eu Porque concordo. quando a gente não tem empatia, você já cria resistência por qualquer informação que aquela pessoa vai É. te passar. Então, Uhum. acho que esse aí é o primeiro ponto que a gente tem que é o que acontece muitas vezes com o nosso trabalho personalizado. Você está trabalhando com a pessoa, tem pessoas que já, de primeiro momento, você já se identifica, a pessoa se identifica com você também. Uhum. Então, você fala, pô, que legal, a gente está em conjunto se consegue produzir algo. Agora, quando, cara, meu, não bateu direito ali, não tá legal, cara, você pode ser o profissional, o melhor profissional que for, não vai conseguir resultado, né? Então, eu acho que com a questão do mentor, é a mesma situação. E eu acredito que o mentor, na verdade, ele acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque, primeiro, gera realmente essa empatia, segundo, ele tem algo que te chamou a atenção e você acredita que ele vai poder te ajudar, né? Sim. E muitas vezes o que acontece? Para cada situação, porque eu percebo isso no meu dia a dia mesmo, né? Você certamente passa por isso, por uma situação talvez um pouco diferente, mas acontece. A gente tem as nossas aulas, nosso programa ali de exercício para os nossos alunos, e de repente eu chego lá, cara, o cara está com uma hipoglicemia, por exemplo. Não dormiu bem. Sabe? A gente tem Sim. que adaptar, não tem jeito. E eu acredito que com o mentor é a mesma coisa. Vem a informação e muitas vezes você precisa processar aquela informação e adaptar para a sua realidade, de acordo com o que você faz, em que momento você está colocando aquela informação no seu processo ali que você está vivendo. Uhum. Então, eu acho que essa situação ela é muito, na verdade, ela é desafiadora, porque é importante, eu acho, quando a gente falou de resultado, né, eu esqueci de comentar, mas
da gente alinhar as expectativas. Eu acho que isso é muito importante entre o Nossa! mentorado, Nossa! cara. Porque o que acontece? Quando a gente fala, a gente estava falando, por exemplo, do personal, né? Assim, todo mundo quer ser personal. Ah, mas meus alunos é muito variável. Eu tenho aluno agora, daqui a pouco já não tenho mais. Ah, é porque você não apresentou o resultado. Só que o que acontece? Eu acho que a gente peca, a gente, que eu falo assim como profissional, não é muito comum isso, o pessoal acaba pecando com essa questão de alinhar as expectativas. Porque o que acontece, por exemplo, o pessoal, há pouco tempo até comecei a treinar uma pessoa que ele falou assim, olha, tem diabetes tipo 1 e eu quero fazer um trabalho de hipertrofia. Falei, legal, me manda os seus exames que eu quero dar uma olhada como é que tá. Ele ficou descompensado. Então, assim, ele Sim. vai conseguir fazer hipertrofia? Não vai. Isso, Ele isso. pode, ele pode, ele pode usar o programa que ele quiser, É, suplementar do jeito que ele quiser, fazer o cara, faz o que quiser, se entope de proteína, não vai sair do lugar, ele vai ficar patinando. Então, o que eu conversei com ele, falei, cara, é o seguinte, você quer fazer trabalho de hipertrofia? Vamos fazer, eu te ajudo. Só que é o seguinte, primeiro ponto, se você não tiver com a glicemia, parte metabólica controlada, você não vai chegar a lugar nenhum. Daí eu conversando com ele, ele falou assim: professor, você está me falando isso e realmente faz sentido, porque ó, faz um tempo que já estou treinando, estou treinando forte, estou mantendo o treino e vejo que eu não tenho resultado. Falei, é. então, aí você começa a alinhar, né, a expectativa. E aí o que acontece? Quando a gente fala de resultado, o resultado do cara é ganhar hipertrofia. Hipertrofia ele vai ganhar ao longo do tempo. Tá lá na Isso. frente o resultado, ele não tá aqui na nossa faixa. Ele é o Então, eu acho que bônus. é o bônus, exato, Hipertrofia é o exato. bônus, cara. É o bônus, exato. E aí o que acontece? A gente aí, o que eu acho que é importante, essa questão de alinhar. Você pega a pessoa, primeiro vamos resolver essa situação pontual, uma pequena meta. Qual é a primeira meta? Vamos te manter no alvo com a glicemia. Vamos manter um Isso. melhor controle metabólico. Conseguiu? Conseguiu. Está dormindo legal? Sua alimentação está adequada? Tá. Então agora a gente vai para onde a gente precisa ir. E eu acho que Isso. cada fase ela é importante. E quando você começa a fazer o seu aluno, o seu cliente, não sei, cada um chama de um jeito, eu sempre falo aluno, porque eu sou professor, então é Sim. meu aluno. É igual eu Ah, conversando com um médico, ele sim. falou: eu sou médico, então quem eu trato é o paciente. É, isso aí. Falei, então, tá bom, né? É. E aí eu até dei risada que ele ainda falou para mim assim: Roberto, como é que você acha assim, tem que chamar de professor de educação física, profissional de educação física? Eu falei, olha, educador físico, os médicos usam educador físico, né? Eles Sim. criaram essa terminologia. Falei para ele, cara, a situação, para mim, eu pouco me importa. Porque como eu faço parte, eu gosto de moto, eu faço parte de motoclube, e sempre tem aquele negócio de falar que motociclista, motoqueiro, que é isso, aquilo. Cara, É. velho, eu gosto de sentar na minha moto, Não, né, usa o nome que você quiser, não. velho. Sim. Tô um pouco me Perfeito. lixando para isso. Isso aí não vai mudar em nada, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu me incomodo não de você me chamar de educador físico, ou chamar de professor de educação física, ou profissional de educação física. Mas me incomoda você falar, você é médico, você é É, fisioterapeuta. Não, não eu sou é? profissional de educação física. É Então, assim, isso. você vê que é uma linha meio tênue, né? Mas ela acabou desviando aqui um pouquinho do assunto, mas a questão, eu penso assim, questão do processo como um todo, né? Você alinha aonde a gente quer chegar? A gente quer chegar lá, ó, lá na frente. Só que para chegar lá, a gente precisa preparar aqui o terreno. E a pessoa precisa fazer Isso. parte do processo. E aí, toda vez que ele fala assim, meu pô, tô achando que tá demorando um pouco. Beleza, mas e a dor que você tinha nas costas, por Isso. exemplo? A dor que você Uhum. sentia no joelho? Não, Isso não, aí. desapareceu. Porra, cara, que legal. Então vamos continuar treinando? Sabe, você começa a mostrar outro caminho para a pessoa. E aí o cara vai. É como eu sempre uso esse exemplo, né, com as pessoas que eu atendo, principalmente no ambulatório. Vamos entender o processo como uma escadaria. E você não vai saltar do chão lá no último degrau. Você vai ter Isso que aí. subir degrau por degrau. Então, assim, no primeiro degrau, o que a gente vai fazer? Vamos tirar você do zero, vamos te levar para o um. No segundo degrau, aí agora a gente vai para outro momento e assim por diante. Então é algo que você vai É. escalando, né? Não é uma coisa que acontece. E quando a pessoa faz parte do processo, cara, é muito legal. Participa do processo. O cara, Isso, cara. exato, ele É participa do processo, isso. cara, ele chega para você e fala: Pô, Roberto, eu já não tô legal, não dá pra gente fazer um treino mais leve? Dá. Vamos É. adaptar? Pô, eu não dormi bem. Hoje, cara, eu cheguei para dar aula de manhãzinha, meu aluno demorou um pouco para descer, eu achei meio estranho. Ele falou: Cara, meu filho não tá bem de saúde, ficou acordando a madrugada inteira, não dormi bem. Fiquei com ele no colo, tô Ah, morrendo de dor nas costas. Aí, beleza, vamos fazer um é treino isso adequado aí. à sua situação. É isso E aí. tá tudo bem. Tá tudo É. bem. Não importa que o objetivo dele é emagrecer, É. é ganhar massa. Não Não. interessa. O cara.
o exercício, cara, ele tem que ser prazeroso, o processo ele tem que ser Isso. prazeroso. É. Porque os desafios, eles vão aparecer. Então, Como, acho que... como isso é difícil, né, Doro? Porque, cara, conversar é conversar isso, é tu conversar com o teu aluno. Os meus alunos estão acostumados, eu digo o nosso treino, porque é o nosso Exato, treino, cara, eu exato. converso com eles. Ó, tô te passando uma nova sequência aqui, o objetivo é esse e tal. O que que tu achou desse exercício? Ah, o que que tu, né, como tu se sentiu? Cara, e não tem problema nenhum em mudar qual é o problema que eu vejo muitos profissionais, né? Não, é esse o treino. Vamos fazer. Ó, passei a noite sem dormir. Não, é esse treino. Não, não é esse o treino, cara. É diferente o treino. Exato. E é só conversar. Tu falou da escadaria. Eu É, mostro uma pirâmide para os meus alunos. Eu digo, ah, o que exato. que tu quer? Tá aqui na ponta, ó. Uhum. Olha teus exames de sangue. Vamos primeiro ajeitar esses exames de sangue? Né? Ah, tu tá com dor nessa, tu tá com uma disfunção, né? Nessas regiões. Vamos. Então, depois que o exame de sangue está estabilizado, que as dores sumiram e não apareceram mais. É a mesma didática, tu usa escada, eu Mesma uso coisa, cara. pirâmide. Então, Mesma coisa. Mesma e coisa. é interessante, porque depois que tu botou tudo no lugar, automaticamente começa a acontecer o objetivo e a gente não falou do objetivo nunca. Nunca, não Exato. falamos do objetivo. Como tu Exato. disse, vamos aqui que é mais fácil e é mais básico, né? Eu preciso da base para construir. É só conversar, cara. Eu vejo a aula de personal como um relacionamento. Se Sim. tu não conversar, não vai longe. Não vai longe porque o outro vai prometer mundos e fundos para puxar o teu aluno. Ele vai acreditar, porque tem um monte de promessa, né, cara? Agora, se está bem alinhado, se está bem conversado, se foi os dois que montaram, o relacionamento fica, né, cara? Ô, Exato. Dora, estamos indo para o final aqui, cara. A gente já está mais de uma hora conversando. Passa voado, O cara. tempo passa muito rápido, Passa cara. voado, cara. O que que te faz levantar todas as manhãs, cara, para trabalhar? Cara, eu sei o que é, sabia? Acho que é a paixão pelo que eu faço. Isso é o que me motiva, cara. É assim, eu levanto, cara, todos os dias meu dia começa de terça, de terça a sábado, porque sábado se eu não estou dando aula na pós, eu estou repondo aula com meus alunos, porque sempre tem um outro que viaja, acontece alguma coisa, a gente tem alguma situação que é comum isso. Eu começo meu dia às 4:30 da manhã, levanto às 4:30, 6 horas eu estou dando a Cara. primeira aula. Eu Só que achava na que eu levantava cedo segunda-feira, até te conhecer. pois, e na segunda-feira, agora, eu estou dando aula para um casal de médicos e eles entram lá no hospital, na clínica, onde eles trabalham às 7 da manhã. Então, eu começo a dar aula para eles às 5 da manhã. Sim. Então, assim, cara, essa segunda foi um exemplo mesmo, né? Tá frio, né? Acho que em boa parte do país. E eu acordei de manhã, tava lá tipo 7, 8 graus. É. 4 da manhã, numa segunda-feira. E, cara, eu vou feliz, Dal, porque, cara, Isso. eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu acho que essa é uma coisa importante pra gente, porque, assim, os desafios sempre vão acontecer. Tem dia que vai ser super legal, tem dia que é cheio que a coisa não vai bem, Com certeza, cara. e é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que entender Cara. isso, mas, cara, é assim, é o prazer que você tem em fazer aquilo, né? Então, eu acho que cada um de nós, a gente precisa escolher dentro da grande área que você escolheu, porque aqui, ó, nós dois somos profissionais de E- educação física. Isso aí. Apesar da gente estar trabalhando os dois na área da saúde, você tem uma especialidade muito diferente da minha. É Então, isso cara, aí. então assim, sabe, mas não importa o que você vai fazer dentro da grande área onde você está, o que você escolheu para fazer, cara, você tem que focar no que você quer, se tornar bom naquilo, porque eu penso o seguinte, é igual você falou, eu sou referência, cara. Eu não sou o único cara que trabalha com isso. E eu acho que é assim que Não. tem que ser. É isso Porque eu, aí. eu entendo o seguinte: nós estamos envelhecendo. E precisa ter uma nova leva que precisa ser preparada. Aí que entra Isso. a parte do mentor, que foi o que você perguntou, do que é importante. Cara,
quanto você tem de conhecimento para passar para as pessoas. É. A situação não é muito diferente da minha. Então, assim, você começa a passar essas informações para os que estão vindo, além de tornar o trabalho, o trajeto deles, né, o caminho deles, muito mais, menos, né, vamos dizer assim, menos árduo do que foi com a gente. A gente também está preparando, cara, para ter outras pessoas que sejam, que num espaço de tempo muito menor do que a gente levou para construir todo esse Isso. conhecimento, a pessoa consiga ter algo É, semelhante e dali para frente ele só vai ter que trabalhar com aquilo é, e evoluir, né? Então eu acho que isso é importante. Eu acho que esse é o legado que a gente tem que deixar, né? Como mentor, como uma é. pessoa que sirva de referência, assim, eu acho que esse Cara, é, e que é o lindo, negócio. cara. Tu dizer, não é lindo mesmo, cara. É a paixão, cara. Cara. Porque as pessoas veem, principalmente pai e mãe, né? Minha mãe, principalmente, pô, tu trabalha tanto, eu não sinto eu trabalhar. Eu Exato. não é cansativo, não é difícil. Se eu tenho um tempo vago, o que que eu quero? Cara, eu quero procurar um negócio que tenha a ver com isso. É diferente. Lógico, às vezes Exato. cansa o corpo, cansa, descansa e tá tudo certo, mas não tem o peso. Tu sabe que, não vou lembrar a data, mas agora na última aula É. tem um grupo de estudos, o JetFib, que está Uhum. aqui, né? Sim. Ah, e daí tinha uma galerinha mais nova, né? Assistindo a aula. Daí a gente falou, no final da aula, quando a gente começou a conversar, o professor, né? Professor Luizão, aí de São Paulo, tu Uhum. conhece ele? Luizão, conheço, conheço. Tava dando a aula aqui para o JetFib. E, e a gente começou a bater um papo e a galerinha disse: Bah, é muito legal. Um menino falou: Tô aqui com caras formados há um grande tempo e agora vocês conversando chegou a me assustar com o conhecimento que vocês têm. Daí eu disse: Cara, exatamente isso. Eu disse: Tu é a próxima geração. Eu disse: Cara, eu tô largando o bastão. Querendo ou não, eu Exato. quero trabalhar a minha vida inteira. Mas vamos ser realistas. Eu estou largando o bastão e tu tá pegando o bastão. Eu quero que tu seja melhor que eu. Te falando o meu desejo agora. O que que me levou para dar curso? Eu quero que essa galera seja melhor que eu, cara. Eu vim até aqui. Eu acredito que a próxima geração tem que partir daqui. É o raciocínio que eu tenho com os meus filhos. Pô, eu cheguei num patamar. Bom ou ruim, todo mundo chegou num patamar. Eu acho que os nossos filhos têm que. É obrigação do pai, na minha cabeça, o meu filho vai partir daqui para cima. E isso funciona com a galerinha que está vindo estudar também, cara. E o que tu falou é muito, muito, muito. Eu considero muito importante. Trabalha no que te dá frio na barriga. É o que eu falo para meus alunos. Cara, te deu frio na barriga? Tu estudou esse negócio, tu ouviu sobre isso e pô, tu arrepiou, tu disse que negócio é esse? É isso. E vai, Verdade. te Uhum. atira. Doro, tenho duas questões para ti. Agora, para finalizar. Primeiro é simples. Uhum. Onde o pessoal te acha nas redes sociais? Só procurar professor Roberto Doro, prof. Roberto Doro. Ou mesmo, se você colocar no Google lá, Roberto Doro, já Já aparece vai já estar. as redes, já. É porque assim, Instagram, é o mesmo perfil, Instagram, Facebook e o YouTube. tá Os no três são o YouTube. mesmo, prof. Roberto Doro, já aparece os três lá, é fácil de Beleza. achar. E se achar também um Facilzinho. dos dois e não achar o outro, manda um direct ou uma mensagem, uma coisa, comente em algum Que vídeo, que que tu depois eu responde. respondo. E ele responde mesmo, galera. Eu sei que lá no começo ele nem sabia quem eu era e ele respondia. É impressionante. Cara, se tu tivesse a chance de falar com 7 bilhões de pessoas, ou seja, o mundo inteiro, e essa mensagem vai chegar na língua deles, de alguma maneira, vai chegar para todo mundo. Uma frase. E embaixo vai estar Roberto Doro. Que frase seria essa? É para terminar, né, cara? Para terminar, cara, deixa eu posso primeiro, cara, Eu eu posso acho que responder no próximo fazer Conversa Franca?
Não, é sacanagem, sacanagem. Não, eu acho que, cara, eu acho que, olha, basicamente é que é o que me move, né, cara? Eu acho que se é pra gente dar uma mensagem, eu acho que ela é assim, eu acho que a gente tá no mundo para evoluir. E eu acredito que o mais importante, cara, faça o que você ama. Acho que esse é o mais importante. Em termos de, e a gente tem que pensar assim, eu estou falando isso, claro, que a gente tem que pensar que a gente tem uma vida social, nós temos a nossa vida familiar, o nosso convívio profissional, mas a gente tem que entender que a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, você vai passar relacionado à sua função profissional. Isso aí. Então, cara, assim, uma mensagem para acabar, cara, trabalhe no que você ama. Perfeito. Ponto. Perfeito, cara. Eu vejo que Cara, hoje é o que você tinha falado, né? As pessoas assim, eu quero ser personal porque dá dinheiro. Daqui a pouco, de repente, não é o aparece uma motivo. outra, é ginástica funcional que dá dinheiro. Cara, se É, você não é apaixonado por aquilo, cara, primeiro, você não vai conseguir fazer dinheiro naquilo que você é ruim. isso. Então, É então assim, verdade. É seja, verdade. faça o que você ame, que você vai ser bom no que você faz e você vai atrair o dinheiro. O dinheiro vai Ah, vir até você, você não precisa ficar correndo atrás cara. dele. Pô, cara, eu ia terminar, mas já que tu falou nisso, eu tenho um conhecido, um grande conhecido, não chega a ser meu amigo, mas é um grande Aham, conhecido. Eu conheço ele, cara, a vida inteira, eu vou dizer assim, cara. E o cara é garçom. Ele é garçom. tá. Os caras aqui onde eu moro brigam por ele. Para ele poder Brigam atender. por Cara, ele. pois é. O cara Por chega de quê? carrão, o cara chega de Aham, carrão, tem exato. carro, e ele é garçom, cara. Ele estudava comigo na mesma escola, não comigo, né? Aham, sim, sim. Ah, ele era novinho e eu lembro quando ele começou a ser garçom, cara. Eu ia de noite lá, eu pedalava, terminava o pedal e ele tava lá servindo, né? E eu fiquei 20 e tantos anos fora da cidade, eu voltei para onde eu era criança, e ele é garçom, e eu disse, cara, tu é garçom ainda dele. Cara, isso é de uma paixão, e o cara tá bem de vida. E é garçom. Vamos discutir o que depois disso, né, cara? Então, Pô, foi o que eu acabei de falar. Você não precisa. é, Cara, faz o que você ama. Que você sendo bom isso, no que você faz, você vai gerar dinheiro. Simples, né? cara. Não Eu tem. enxergo dessa maneira, sabe? É, Assim, é uma coisa que eu já pensei bastante, como acho que todos nós, né, durante a nossa vida, você fala, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui está prometendo um dinheiro mais legal, eu vou trabalhar aqui porque ali paga mais, e você vai ver que o não ambiente não é é? legal, o que você É, está fazendo não é legal, então não é só o dinheiro. Então eu é, aprendi a entender isso, pelo é. menos é isso que eu aplico. Faz o que você gosta, que você vai virar referência e você vai É gerar isso dinheiro. aí. Simples E não assim. é só fazer, Acabou. viu, galera? Não é só fazer. Eu falei do garçom. Daí eu tava conversando com Sim, esse cara, ele fez filosofia, ele fez sim, claro. faculdade, e eu disse, cara, por que filosofia? Porra, cara, relacionamento, entender as Exatamente. pessoas, e tá fazendo psicologia, cara. Quer Sim, dizer, o ele cara lida com as não, pessoas. ele não ficou no basicão, cara. Eu Pois é, levei claro. meus filhos querem ir lá de novo por causa do cara. Então, Por causa vai do lá. cara. Sem Então, dúvida. é isso. Roberto, obrigado demais, cara. Demais mesmo. Foi uma honra de ter aqui. Eu amei. Tu gostou do nosso papo? Cara, para falar a verdade, eu fiquei assim, muito feliz de você ter me convidado. Muita oportunidade, foi uma honra para mim estar aqui. E você vê assim, gostou do papo? Se não tivesse gostado do papo, você já ia ver que meia hora você ia falar, mano, vamos parar esse negócio que já tá chato. Você vê que o negócio vai longe, cara. Eu acho que esse é o Anda, né, melhor cara? indicador do quanto me senti à vontade e feliz de estar aqui, cara. Muito Ah, mesmo. que Muito beleza, obrigado, viu, cara. Que Romualdo? beleza. Em Obrigado mesmo. novembro eu vou estar em São Paulo. Eu vou te dar um toque. Vamos ver se a gente se Sim, acha aí, cara. não, a gente vai se encontrar, vai É, encontrar já. Pode deixar que já tá é, já tudo acertado já. Pode ficar tranquilo que Cara, eu já. um abração. Obrigado mesmo pelo teu tempo aí. E vamos adiante. Galera, curtiram? Gostaram? Deixa teu like, indica o canal para mais gente aí, me ajuda a crescer, que eu vou me esforçar cada vez mais para trazer gente do naipe desse cara aí. Obrigado, Roberto. Obrigado, galera. Valeu, meu amigo. Até Até mais, pessoal. mais.